Fala galera, como vocês estão? Mais uma vez aqui com mais um vídeo. Hoje quero compartilhar com vocês sobre visão, sobre revelação. E quando nós buscamos no Senhor a visão, a revelação, será nosso combustível de fé. Nossa âncora da nossa fé está em Jesus. E quando nós buscamos nele essa expectativa de ouvir a voz dele, certamente ele nos falará. E eu quero falar sobre a importância da gente guardar no coração todo palavras proféticas, revelação que ele falou, algo que lá atrás Deus trouxe um propósito na sua vida, por que você foi salvo, por que você passou por desafios, e tudo tem um porquê, né? Hoje eu consigo aconselhar as pessoas naquilo que eu venci, por causa da revelação, da oportunidade, um privilégio que o Senhor Jesus me mostrou, que através dele eu poderia vencer as guerras, poderia vencer as lutas internas, eu poderia vencer os desejos carnais, e através dele, ele também mostraria como poder ajudar as pessoas, quando as pessoas me pedem conselho, ajuda, e através do Espírito Santo que eu consigo ajudar, acompanhar essas pessoas. E hoje quero falar a importância da visão e revelação. Esse é o segredo do combustível da nossa fé. Eu quero falar sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele fala que lá em 2 Coríntios, que ele fala que ele teve uma visão, uma revelação, que ele fala que foi arrebatado, né? Que ele não sabe se foi um corpo ou fora do corpo, mas uma coisa ele sabe, ele teve uma revelação do paraíso, de um propósito maior que aquilo que ele está passando aqui na terra. Isso fez que ele enxergasse que tudo que ele ia passar, ele poderia suportar por causa dessa visão, dessa revelação. O apóstolo Paulo, provavelmente ele viu as cartas dele sendo construídas e mostrando que através das cartas dele, através da disciplina dele, através da fé dele, da perseverança dele, outras pessoas também ia ler essa carta, ia se converter, ia deixar os ídolos, os deuses, ia começar agora a confiar, a crer em Jesus Cristo. Muitos vão entregar a vida a Jesus. Hoje, eu e você estamos aqui hoje primeiramente por causa de Jesus, por causa do Espírito Santo, mas também por causa da Bíblia. A Bíblia é real, ela nos confronta, ela traz paz, traz esperança, e ela também faz a gente enxergar o nosso futuro. E o apóstolo Paulo, ele teve essa promessa através da revelação, mas ele fala também, por causa dessa revelação, ele ia ter perseguições, ele ia sofrer injustiça, ele ia sofrer açoite, pessoas iam abandonar ele ia ser rejeitado, mas também Deus mostra para ele, por causa dessa revelação, ele também ia ver pessoas sendo curadas, libertas, restauradas, ele ia ver a sua vida também, apesar das lutas que ele ia passar, mas ele ia ver também a graça de Deus. E o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 12, fala que por causa dessa revelação, coisas que ele poderia relatar, coisas maravilhosas, extraordinárias para nós, e tinha coisas que ele não poderia nos revelar, por causa que é coisa íntima entre ele e Deus. E o que isso nos ensina? Que Deus, ele tem algo para gente, específico para gente, para nos trazer um combustível de fé, algo que vai nos forjar a chegar nesse propósito. Existem coisas que a gente vai compartilhar com as pessoas, nosso sonho, nosso projeto, nosso testemunho, nossa perseverança, nosso dia a dia como humanidade, mas tem coisas que nós não poderemos revelar às pessoas, que será algo segredo, secreto, é você e Deus. Então tem coisas que a gente precisamos ter a sabedoria, discernimento, aquilo que vamos compartilhar, porque existem pessoas que não vão acreditar no nosso sonho, pessoas que não vão acreditar no nosso processo, vamos ser perseguidos, vamos ser rejeitados, abandonados, porque isso faz parte do Evangelho. O apóstolo Paulo fala que por causa de Cristo ele carrega as marcas no corpo dele, ou seja, vamos sofrer também no nosso corpo quando estamos fazendo algo para Deus, mas também ele fala que
Por causa de Cristo, Ele pode todas as coisas, ou seja, nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. E eu quero falar sobre a perseverança dessa visão. Assim como o apóstolo Paulo, ele também teve essa revelação do seu futuro, também João também teve essa revelação. Lá em Apocalipse 4, fala assim, no verso 1, então quando eu olhei e vi uma porta aberta no céu, a mesma voz que tinha ouvido antes, falou comigo, um toque de trombeta. A voz disse, suba para cá e lhe mostrarei o que acontecerá depois dessas coisas. Assim como o apóstolo Paulo, ou também o apóstolo João, ele fala que ele viu uma voz. Ele ouviu uma voz que falou com ele. Ou seja, qual voz que nós estamos ouvindo? Assim como o apóstolo Paulo e o apóstolo João, ele subiu aonde está o Senhor. E quando nós saímos dessa condição que nós estamos aqui, vivendo para nossas lutas, para nossas dificuldades, nossas angústias, quando estamos aqui olhando para o nosso derredor, desejando aquilo que nossa carne quer, mas quando a gente sai desse lugar, como diz lá em Colossenses, pensar as coisas do alto, eu sair daquilo que pode me aprisionar, mas começar a buscar no Senhor essas revelações, aquilo que vai saciar a minha fome, aquilo que vai trazer satisfação, o desejo da minha alma. Nós começamos agora a ver as promessas se cumprindo. Também eu falo sobre Lucas 2 ao 25, fala assim de um homem chamado Simeão, um homem idoso que temia o Senhor. Ele estava todos os dias no templo, porque ele viu o Espírito Santo, ele viu uma revelação que viria o Salvador, que salvar a humanidade, que todos seriam salvos. E por causa dessa revelação, ele falou, Senhor, que em tempo de vida, que eu consiga ver essas promessas acontecer. E aqui fala que ali Maria e José foi até o templo, foram ali levar Jesus ao templo, como apresentar, né, Jesus como ritual, como cumprir a lei. E ali, quando ele leva Jesus ao templo, Maria e José, o Espírito Santo leva Simeão ao templo. Foi o Espírito Santo que levou ele. Ele viu o Senhor, ele viu o Salvador. E quando ele viu o Salvador, os olhos dele se encheu de lágrimas, de alegria, de esperança. E disse, agora o Senhor pode me acolher em paz, porque as promessas se cumpriu. O que isso quer dizer? Que Deus tem uma promessa para a sua vida, até que Jesus volta. Eu creio que em nome de Jesus a gente vai ver as promessas acontecer, a gente vai ver as coisas sendo restauradas, seja qual área na sua vida que vai ser restaurada. Se você buscar no Senhor, perseverar, você vai ver coisas grandes acontecendo na sua vida por causa de uma revelação, por causa de uma palavra profética, por causa daquilo que você renunciou, naquilo que você semeou no reino, aquilo vai se cumprir. A palavra diz também que muitos também, homens e mulheres, também tiveram essa visão extraordinária e a maioria viu acontecer. Lá em Hebreus fala que ainda aqueles que não viram acontecer, mas viram na eternidade as promessas se cumprindo. Ou seja, Deus ele vai deixar um legado para você, mesmo que você não veja aqui agora. Os seus filhos vão desfrutar, os seus netos vão desfrutar. Essa é a promessa de Deus, que a gente viva esse sonho, essa revelação. Também quero falar sobre que quando o apóstolo Paulo ele teve essa revelação, ele também começou a ser perseguido na sua alma. Né? Aqui fala que o próprio Senhor Jesus Cristo colocou um espinho na costela dele, para que ele não venha ser uma pessoa soberba. Isso é um temor a Deus, que quando Deus começa a trazer revelação para a gente começar a fazer as coisas fluir para o reino, não achar que é a gente que está fazendo, mas é o Senhor que está fazendo, porque tudo a glória é dele, é para ele. A pessoa se perde nesse caminho quando começa a prosperar, quando começa a ir pegar a plataforma, começa a ser conhecido e começa a achar que é ele. Isso é um perigo, achar que você está tendo um bom sucesso, está tendo algo extraordinário, porque você que fez, sempre será o Senhor, e muitas pessoas esquecem.
do que Deus fez, fica cegos espiritualmente, entra apostasia, a pessoa ela começa a ser uma pessoa soberba, ignorante, começa a desprezar os pequenos, começa a desprezar aqueles. Então Deus permite que Satanás venha atormentar, para alinhar de volta o coração dessas pessoas, para as pessoas não irem para o inferno, porque Deus permite que passamos por aflições, por perseguições, por açoite, para que a gente entenda aonde está o nosso coração, como é a miséria do nosso coração sem Jesus. Aqui fala que 3 vezes ele clamou ao Senhor que removesse aquela angústia, aquela aflição, mas ele diz que a minha graça é tudo que você precisa, o meu poder opera melhor na fraqueza. Só que você pensa assim, como que eu vou, como que eu vou, como é melhor sofrer, que vai mudar a minha vida? É que na sua fraqueza é que você reconhece o Senhor. Charles Spurgeon, que ele fala assim: precisamos dos ventos de tempestade para exercitar nossa fé, para quebrar os galhos podres do autodependência, para nos enraizarmos com firmeza em Cristo. No dia mau, nos revela o valor da nossa gloriosa esperança. Ele fala que é necessário a gente passar por tempestade, por provações, para exercitar nossa fé. É necessário quebrar os galhos podre, porque achar de alta dependência, que é eu que faço, será que é eu que estou aqui? Muitas pessoas elas gostam de ser um crente religioso, a religiosidade na pessoa, e ela não consegue deixar o Espírito Santo trabalhar na vida dela. Então Deus lhe sonda o nosso coração, Ele sabe a intenção dele. Então muitas vezes leva o nosso coração a ser moldado, a ser totalmente lapidado, para que o orgulho seja quebrado, a arrogância seja quebrada, que a soberba seja quebrada, o perfeccionismo seja quebrado, achar que é você, tudo é você. Então, ali o apóstolo Paulo nos ensina a literalmente a gente colocar diante do Senhor as nossas fraquezas. Ele fala que quando ele é fraco, então que ele é forte. Naquilo que você é fraco, naquilo que você é vulnerável, aquilo que você acha que não vai dar conta, aí que entra a graça de Deus, o poder de Deus. Eu não cheguei aqui à toa, não cheguei aqui sozinha, eu cheguei primeiramente porque Deus viu graça em mim. Assim como Êxodo 3,16 fala assim, que Moisés fala: Senhor, se você não for comigo, eu nem vou. Mas eu quero que o Senhor vai comigo. Isso é uma fé, isso é depender do Senhor. Ele fala assim que se certamente eu sou agrado aos seus olhos, então me mostra quem o Senhor é, mostra os caminhos, mostra para mim as promessas. Ele fala assim, Deus chama Moisés, fala assim: Moisés, eu te conheço pelo nome, porque você me agrada. Farei diante de você, farei passar diante de você toda a minha bondade e anunciarei diante de você o meu nome. Ele fala assim: Moisés, eu chamei você pelo seu nome. Você tem um nome. Talvez as pessoas olhem para você como um fracasso, olhem para você, olhem para o seu passado, olhem que você errou, mas Deus olha para mim, para você pelo nome. Você é filho, você é amado, você é precioso. Eu agrado de você. Você não é o seu pecado, você não é a sua falha, você não é o seu fracasso, você não é a sua soberba, você não é o seu orgulho, você não é o seu ego. Você é filho, você é filha, herdeira com Cristo. Você é puro, você nasceu de novo. Como a gente consegue permanecer até o final da nossa vida, como o apóstolo Paulo fala: combati um bom combate, guardei a minha fé, guardei no Senhor até a volta dele. Primeira coisa que devemos fazer é nos revestir da armadura de Deus, nos revestir do novo homem, revestir daquilo que Deus pediu para a gente revestir. Se reveste, quando você está buscando no Senhor o fruto do Espírito, as coisas velhas se passam, as coisas da eternidade passam, porque você está se enchendo cada dia mais da presença de Deus, né? A outra coisa que precisamos também nos transformar a nossa mentalidade é permitir que o Espírito Santo
governe o nosso coração. Então, primeira coisa é se revestir da natureza de Deus, renovar à medida que aprendemos a conhecer o nosso Criador, tornamos semelhante a Ele, como diz a lei Colossenses 3:10. A segunda coisa que precisamos fazer para permanecer nessa visão, ser fiel nas coisas do alto, culpar nossos pensamentos nas coisas lá do alto, não daqui de baixo. Então, quando você pensando cada dia mais na presença de Deus, mas aquilo que Deus nos revelou, nos transformar de dentro para fora. Então, Deus, se o Senhor me revelou que eu posso mudar minha mentalidade, então eu vou mudar minha mentalidade. Eu vou tirar as coisas negativas, eu vou tirar as coisas depressivas, eu vou tirar aquilo que possa me prejudicar. Então, você começa a buscar no Senhor palavras de verdade, quem você é em Cristo. A terceira coisa é nos revestir da nova natureza de Deus. A palavra de Deus diz, em 2 Timóteo 3,16, fala assim: toda escritura é inspirada por Deus, é útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer permanecer nos que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos, nos ensina a fazer o que é certo. Deus usa para nos preparar, para nos capacitar o seu povo para toda boa obra. Ou seja, a palavra de Deus, ela vai nos corrigir o que está em desordem da gente. Um exemplo, se você tem um problema de paternidade, você não consegue perdoar o seu pai, você não consegue ver Deus como pai, você sofreu essa rejeição do seu pai biológico, isso está uma desordem dentro de você. Então a palavra de Deus vai te levar a ser curado nessa área. Outra coisa, você tem problema com a sua sexualidade, então você vai ter uma coisa, algo dentro de você que está fora do lugar. Então Deus, ele vai começar através da palavra, através da sua busca, através da sua responsabilidade, buscar o Senhor. Ele começa agora a trazer a pureza no seu coração, a pureza nos teus olhos, a pureza nos seus ouvidos. Então você começa a trocar, tirar aquilo que é perverso e pôr aquilo que é puro. Então a palavra de Deus nos corrige, porque se você é filho de Deus, então você precisa saber que Deus corrige os filhos, mas o bastardo, ele não consegue permanecer na correção. E o que é interessante, fazendo esse estudo, vem na minha mente, lá em Atos, quando o apóstolo Paulo e Silas vão para a prisão, eles vão porque eles estão evangelizando, e ali eles são presos por causa do evangelho, por causa de uma verdade que eles acreditam, que nós acreditamos, que Jesus morreu, ressuscitou dos mortos, e nos salvou a nossa vida, e nos tirou da miséria do pecado, trouxe uma vida nova. Por causa do evangelho somos perseguidos, sofremos rejeição, sofremos zombaria, pessoas não acreditam, porque nossa conversão que é verdadeira, quando você demonstra através das suas atitudes, seu testemunho, você será perseguido por causa de Cristo. Mas que quando você persevera, você leva uma multidão de pessoas também a acreditar que Deus pode todas as coisas. E o apóstolo Paulo, quando ele vai preso, Silas, ele fala para Silas, eu tive uma visão, tive uma revelação. A gente não vai morrer nessa prisão. A gente não vai ficar aqui por muito tempo. Vamos adorar o Senhor, vamos agradecer Ele por essa oportunidade de estar aqui. Algo vai acontecer nesse lugar. E quando Paulo e Silas ele começa a adorar o Senhor, ele começa a clamar ao Senhor e de graça num dia mau, num dia na escuridão, no dia de caos, quando ele começa a adorar o Senhor, o seu pensamento transforma de perseverança, de fé, de esperança. Deus, mesmo eu estou passando por isso, eu vou te glorificar, eu vou te exaltar. Quando ele começa a exaltar o Senhor por tudo aquilo que ele está passando naquele momento, em um momento da sua adoração, a sua alma começa a se aquietar, a sua alma começa a buscar no Senhor com persevera até o fim, olha para a visão, olha para o alvo. Quando ele começa a fazer essa mudança na mente dele, o seu espírito começa a quebrantar, a sua fé, ela se renova, e quando acontece isso, o terremoto vem, destrói a cadeia, você sabe disso, os prisioneiros saem correndo, fogem, e ele, Silas, fica ali sentado, onde que Deus pediu para ele permanecer. Deus não foi para ele fugir, permanece aqui que tem algo específico para fazer neste lugar. E quando ele permanece, Deus nos ensina
Porque o prisioneiro, ele foge, porque não quer ser corrigido, ele não quer ser transformado, ele não deixa Deus trabalhar na alma dele, ele não deixa Deus trabalhar no passado dele, ele não deixa Deus curar as feridas, traumas na vida dele. O prisioneiro, ele sempre arruma uma desculpa para não ser corrigido. Talvez um prisioneiro, ele não deixa Deus trabalhar no seu ídolo, no seu coração, porque quem manda nele é o seu ídolo, é a sexualidade, é maior, seja o dinheiro é maior, seja qual área que você coloca diante, acima de Deus é maior. E ele foge, porque ele não quer trocar aquilo que ele está vivendo naquele momento para um Jesus Cristo que vai saciar a fome dele, que vai saciar a alma dele, que vai curar as feridas dele. E quando ele foge, ele continua sendo prisioneiro de si mesmo. Mas Paulo e Silas, ele continua porque ele é livre, porque o livre ele permanece. O livre ele deixa ser corrigido. O livre ele deixa Deus tratar as suas feridas. O livre ele deixa Deus corrigir aquilo que está errado. O livre, ele deixa Deus tratar a sua identidade. O livre, ele fala, Senhor, corrige aqui o meu medo, a minha insegurança. Deus, me corrige aqui minha incredulidade. Deus, me corrige aqui, Deus, porque eu tenho desejos perversos. Deus, me tira desse lugar. Ele começa a trabalhar aquilo que um dia aprisionou ele. Então, o livre, ele é isso. Quando Paulo e Silas permanecem nesse lugar, Deus vem com algo extraordinário. Aquele carcereiro que está ali, que era prisioneiro das suas emoções, da sua alma, tudo aquilo que ele acreditava. Quando ele vê Paulo e Silas, ele fala assim, como que eu faço para ser salvo? Como que eu faço também para buscar esse Jesus que vocês não fugiram? Eu quero também viver isso, não quero fugir mais. Ele fala, crê no Senhor Jesus, que você será salvo, você e a sua casa. E depois algo extraordinário acontece. Paulo e Silas vai para a casa desse carcereiro, esse carcereiro limpa ele, lava ele, cura ele. Aquilo que alguém que te feriu um dia vai te ajudar, vai te curar, vai te restaurar. E quando Paulo e Silas vai para esse lugar, nessa casa, toda a casa daquele carcereiro é salvo, todos são batizados, todos são restaurados, porque esse é o evangelho de Jesus. Quando você é livre, você leva a boa notícia para outras pessoas. Pessoas também serão salvas, pessoas serão restauradas. Pessoas que um dia zombou de você, um dia fala assim, eu quero conhecer esse Jesus. Tem várias pessoas que um dia zombou de mim, não acreditou na minha mudança, e hoje, para a glória de Deus, para a misericórdia de Deus, muitos também estão conhecendo Jesus. Cada um está no seu processo. Então, aquilo que Deus me resgatou, Deus me libertou, Deus tirou para fora, Deus começou agora a usar a minha vida para poder ajudar aquelas pessoas. Então, essa é uma mensagem de fé e revelação. Não deixa que a sua vista seja limitada, não permite você enxergar o seu futuro, mas busca no Senhor, através da revelação, que faz chegar ao seu futuro, ser uma âncora de combustível para você continuar até o fim. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas a revelada pertence a nós, que somos filhos para sempre. Seguimos toda a palavra de Deus, dessa lei. Ou seja, tem coisas cobertas que pertencem ao Senhor, tem coisas que a gente não vamos saber porque está acontecendo. Mas tem coisas que Deus vai nos revelar. Aqueles que são filhos, aqueles que buscam nele, aqueles que perseveram nele, esses terão uma revelação. Esses vão ter combustível de fé, de esperança. Esses vão permanecer até o fim. Existe um tesouro escondido no Senhor, que ele se revela àquele que busca ele. Em Provérbios 29, 18, fala assim, onde não há visão profética ou revelação divina, o povo se corrompe, ou seja, ele perde o desequilíbrio. Mas aquele que guarda a lei de Deus, obedece à lei do Senhor, este é feliz. Ou seja, se não há uma visão profética, se você não crer, se você não profetizar, se você não continuar correndo para aquilo que Deus pediu para você fazer, deixar as coisas velhas para trás, seguir para o alvo, se você não fizer isso, é provavelmente que você vai se corromper, é provavelmente que você vai se retroceder, é provavelmente que você vai olhar para o seu passado e vai se ver de novo naquele lugar, vai ficar de novo aprisionado. Mas a palavra diz,
Nós precisamos de uma visão profética, nós precisamos de ação, nós precisamos de buscar no Senhor, estudar livros, estudar a Bíblia, orar. Isso vai fazer você romper. Muitas pessoas estão com pensamento negativo, procrastinando, não tem mais esperança. A pergunta é: o que te paralisou hoje, que arrancou a tua paz, que fez você retroceder? Em Gálatas fala: o que fizeram com você? Estava indo tão bem. Por que vocês estão retrocedendo? Por que você deixando as pessoas dar opinião, aquilo que Deus falou para você fazer? Ou seja, busca no Senhor. Tem algo específico para você. Primeira coisa, identificar se o que tirou a sua paz, que trouxe a desesperança. Identificar qual a raiz do seu problema, que fez você perder a visão que Deus falou. A segunda coisa, que a sua personalidade se encaixa nesse motivo, aquilo que Deus quer trazer uma esperança para você, que os gatilhos do seu passado não venham te aprisionar, mas que os seus gatilhos, você busca no Senhor, a alta confiança, acreditar que Ele pode fazer todas as coisas. Amém? Devemos controlar nossos pensamentos, a forma como falamos para nós mesmos. Devemos examinar todos os dias os nossos pensamentos. E eu queria falar outra coisa para finalizar. O medo, ele bloqueia a sua visão, acreditar que aquela revelação é impossível de acontecer. Muitas vezes você deixou de viver o sobrenatural de Deus por causa de medo. O medo está associado à incredulidade e, na verdade, quando esse medo controla você e intimida, tudo que intimida você controla você. Quando a coragem ela surge, o seu cérebro instala uma liberdade grande, invisível. Aquele medo é apenas um medo, é um espírito. E o seu cérebro tem uma experiência de mudar o comportamento, agir, a confiar no Senhor. Somos livres por causa do Espírito Santo, por causa de Jesus. E aquilo que acreditamos, pensamos, é o que vamos avançar. Amém? Então é isso que eu queria compartilhar com você, que você possa combater um bom combate, né? Como diz lá em 2 Timóteo. Combati um bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora o que me reserva a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Ou seja, você vai pegar as suas lutas internas, colocar diante do Senhor. Você vai apresentar no pé de Jesus essa dificuldade que está vivendo. E também, se você está longe do caminho do Senhor, porque você conquistou muitas coisas, pede perdão para Deus, se arrepende. Se você não renunciou aos seus pecados, peça perdão para Deus. Se você achar que você não é merecedor das promessas de Deus, reconheça, Senhor Deus, eu realmente não sou merecedor. Mas aqui, como diz o apóstolo Paulo, diz que na minha fraqueza eu pedi ajuda. E você falou que a minha graça te basta. Então que você muda o seu pensamento, as suas atitudes e que você possa continuar na visão. Se nunca teve visão do seu futuro, peça hoje, Senhor. Todo osso vale seco, tudo que está morto de mim, Senhor Deus, que faça viver, que eu venha ecoar dentro de mim a esperança da glória, a esperança de um Senhor Jesus Cristo, a esperança que pode me tirar desse lugar, desse calabouço que eu estou, essa lama de pecado, essa injustiça que eu estou vivendo. Quando você começa a declarar ao Senhor, tem uma convicção no meu espírito que coisas grandes Deus vai fazer na tua vida. Não deixe Satanás matar o seu sonho, não deixe Satanás cegar a sua visão, não deixe distorcer a verdade, quem é você em Cristo Jesus. Se você crê nisso, se você gostou desse vídeo, compartilha, me segue aqui, deixa os seus comentários e que Deus abençoe. Tenha uma ótima semana, até o próximo vídeo. Deus abençoe.